esteja convosco. Pois está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs que celebram a Eucaristia neste dia, participando deste grande mistério que é Jesus presente entre nós, no seu corpo e no seu sangue como alimento, nós somos chamados a viver a nossa fé no compromisso e também na identidade de batizados, sendo sinal para o mundo. Esta semana nós celebramos a Semana Nacional da Família e todas as comunidades, paróquias e capelas foram chamadas a celebrar este grande sinal da presença de Deus, que é a família. Deus habita nas famílias porque Ele mesmo quis nascer no seio de uma família que é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O modelo perfeito de família que nós todos devemos buscar, defender e também apregoar, incentivando os nossos jovens, crianças, a crescerem nesta busca de uma família alicerçada nas bases da fé. Nós precisamos ser sinal de Deus para aqueles que vêm depois de nós, para que possam dar continuidade à fé que nós vivenciamos em Cristo, não se deixando perder pelas propostas imundas e pecaminosas do mundo atual, por meio da televisão, por meio das novelas, que só destroem essa base ou tentam destruir essa base fundamental, criada e acreditada por Deus desde o princípio. Jesus, ele se encarnou, o Filho de Deus encarnado, é para nós a resposta mais plena e perfeita para que as nossas famílias possam encontrar o caminho para viverem em paz e em fraternidade. A liturgia de hoje, ela nos traz, na primeira leitura, a continuidade da reflexão da profecia de Ezequiel. Esta semana toda nós tivemos a oportunidade de refletir a profecia de Ezequiel. Hoje, Ezequiel, ele esclarece uma situação que é muito pertinente e que, de alguma forma, também visita as nossas consciências e também visita as atitudes do cristão no tempo atual. Ezequiel, partindo de um provérbio repetido na sua época, ele mostra que a responsabilidade pela salvação e a responsabilidade pelos atos cometidos, ela é pessoal. A salvação é individual. Cada um é chamado a buscar a conversão
arrependendo-se do pecado e libertando-se das consequências do mesmo. Ezequiel percebe na comunidade o provérbio que o texto vai nos mostrar claramente. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados, ficaram manchados. Então, Ezequiel, ele mostra, a partir da sua explicação, que não são os erros dos pais ou os erros dos antepassados, como queiramos entender, que trarão consequências de salvação ou de perdição para os filhos. Veja, é importante compreender que as atitudes dos pais, da família, podem trazer consequências, e trazem muitas vezes consequências complicadas para os filhos, para as crianças. Porém, a decisão de agir assim, ou desse modo, ou daquele outro modo, a decisão ela é sempre pessoal. Se o pai erra, se o pai peca, o filho não precisa repetir o mesmo gesto pecaminoso. Então, Ezequiel, ele chama a atenção para que, no tempo, as pessoas compreendam que o julgamento de Deus e o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é individual, e nós não podemos atribuir a outro a responsabilidade pelos nossos erros. Cada um deve se portar como aquele que se responsabiliza, que reconhece o erro, reconhece o pecado e foge do pecado. Não aceita permanecer numa caminhada de erro, numa caminhada de pecado. O ser humano, o homem, mulher, é chamado a vencer esse ciclo, não perpetuando atitudes erradas, atitudes pecaminosas. E a consciência humana é capaz de perceber e de agir nesta busca da mudança. Converter é mudar. Converter é ter uma atitude transformada. E o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, Jesus acolhe as crianças. E é importante também nós percebermos neste gesto de Jesus a busca que todos nós precisamos ter por uma fé que seja descomprometida, não presa a concepções externas, para que nós consigamos viver a nossa fé, como Jesus coloca aqui, acolhendo as crianças, mais do que uma fé infantil, uma fé imatura. Jesus deixa-nos compreender que na criança existe a pureza. A criança, ela se joga, ela se lança de modo seguro e confiante nos braços do pai, nos braços da mãe. Assim nós também precisamos em nossa vida buscar esta mesma segurança nos braços, nas mãos, no coração de Deus. Agir como criança não é agir com infantilidade, não é agir com imaturidade, com irresponsabilidade. Ao contrário, agir como criança é sendo responsável, maduro e autêntico, ter também a sensibilidade de se jogar no coração de Jesus,
ser aberto para que o próprio Cristo possa agir em nós, sem defesas, sem preconceitos, sem barreiras para a graça de Deus. Assim é a criança, nas mãos da mãe, nas mãos do pai, quando estes de fato assumem essa vocação, elas conseguem ser quem efetivamente são. Um coração aberto, um coração sem preconceitos, um coração sem reservas. Então, que neste dia, terminando a Semana Nacional da Família, possamos valorizar esta grande célula que é a família, defender os valores da família. O cristão, o católico, aquele que conheceu a Jesus, não pode abrir exceção para possibilidades vazias. O modelo de família está em Jesus, Maria e José, a família sagrada, querida por Deus, para que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, se revelasse homem. Rezemos, portanto, por nossas famílias, por nossas crianças, e para que, a pedido da profecia de Ezequiel, assumamos as responsabilidades de nossa fé e possamos viver de modo concreto a busca da conversão, a busca da santificação. Que o Senhor abençoe a nós e alcance essa bênção a todas as nossas famílias.